Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Reuniões de duas comissões de representação movimentam a Câmara do Rio. Vereadores ouviram representantes da indústria do varejo. Hoje tivemos aqui a presença de 4 representantes de setores industriais, a Rio Indústria, o setor dos distribuidores, o Distrito Industrial de Santa Cruz e o de supermercados. E a Comissão de Representação do Retorno às Aulas Presenciais recebeu o secretário municipal de Educação. A gente mostra também o auxílio que os profissionais do Carnaval de Rua vão receber da Prefeitura do Rio. Não saia daí, a gente volta já. Meu nome é Rogério Martins, eu tenho 65 anos. Em 2017, eu tive uma coceira no olho, eu achava que era conjuntivite. E meu olho começou a ficar cada dia mais vermelho e eu sofria de dor. Era uma dor insuportável. Nesse ponto aí, eu ainda enxergava. Foi constatada uma bactéria que ela fura o globo do olho. Com questão de 1 mês, eu fiquei cego. Foi um desastre. Meu hobby é trabalhar. Não tem outra coisa, gosto disso. E eu parei. Fiquei literalmente dentro de casa, sem enxergar. Depois de 1 ano, eu entrei na fila do banco de olhos, no número 1090. E quando eu desisti, passado um dia, sem mais, sem menos, sou Marcos Rogério, sim, sou eu. Sua córnea chegou. Na quinta-feira eu fui fazer o transplante. O Dr. Rodrigo já estava lá. Quando ele tirou o curativo no dia seguinte, e eu estava olhando assim para ele, que eu vi, ele, nossa, gratidão ao meu doador, que eu não sei quem é, não sei nada. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o importante é falar com a família. A família tem que saber que num gesto de amor, falou assim, não, eu perco meu filho, mas eu quero que alguma coisa dele continue vivendo. Doe órgãos, converse com a sua família, a vida precisa continuar. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando de mais uma reunião da Comissão de Representação do Desenvolvimento Econômico. Nessa quinta-feira, os vereadores ouviram representantes da indústria do varejo. O encontro contou com a participação de representantes da indústria e empresários do varejo. O setor é responsável por gerar milhares de empregos e arrecadar milhões em tributos. O estado do Rio é o 2º maior mercado consumidor do país. Fernanda Guimarães, diretora da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz, defendeu a revitalização do polo industrial. A Fiocruz está se instalando lá, anunciou recentemente a construção da Bia Manguins, do Centro de Vacinação, mais um grande empreendimento para a região, mas o que a gente entende, o que a gente vê é o potencial deste distrito industrial de ajudar na retomada da cidade, de trazer emprego, de trazer renda para as pessoas da região. Hoje essas empresas empregam 60% de moradores dessas empresas são de um raio de até 20 quilômetros do Distrito Industrial de Santa Cruz, então é renda gerada por um dos locais com o pior IDH do Rio de Janeiro, que é Santa Cruz. Mas o Distrito Industrial realmente está completamente esquecido, como se fosse do outro lado da cidade. A gente costuma falar que a gente não está no final da Brasil, a gente está no início. O início, Santa Cruz não é o final da Brasil, é o início da Brasil. Então, a gente quer realmente trazer e buscar melhorias para aquela região, para que a gente consiga trazer mais investimentos para o Rio de Janeiro. Hoje, a nossa infraestrutura é precária, a gente não tem... o asfalto não existe, é uma buraqueira sem fim, as empresas sofrem cada vez mais com peças importantes para a operação que não conseguem chegar, com muito risco de parar a operação de algumas das empresas, se a gente não resolver de imediato essa questão, e parar uma das operações dessas empresas é uma catástrofe, são empresas que não podem parar, como empresas de aço, como Casa da Moeda, e como empresas de energia e oxigênio que tem naquele local. Então, a gente precisa urgente
da parceria do poder público para a gente resolver as questões de infraestrutura do local. Fábio Queiroz, presidente da Acerj, falou da importância da simplificação tributária. Uma empresa de 3.000 funcionários no nosso setor, ela tem 30 funcionários, 1% do seu quadro, apenas para apurar impostos. Meus amigos vereadores que estão aí nos acompanhando remotamente, nós somos empresários. É muito triste eu fazer um discurso apenas falando de simplificação, Sérgio. Mas nós já nos damos satisfeitos com ela. A gente tinha que estar aqui, Pedro, discutindo uma reforma tributária, a gente tinha que estar aqui discutindo formas mais inteligentes de diminuir impostos e aumentar a arrecadação. E sabemos que há, mas também sabemos que não é o momento, é o início de uma legislatura. Eu tenho certeza absoluta que é uma pauta muito importante, mas que ainda não chegou o momento dela. E por isso foco na simplificação tributária. Tudo que a gente puder enxugar de obrigações acessórias, tudo que a gente puder enxugar de declarações, de burocracia, é muito, muito, muito importante para o nosso setor. O presidente da Rio Indústria, Sérgio Duarte, destacou que nem sempre o setor quer redução de impostos. A gente só precisa criar realmente um ambiente de negócio favorável. A gente fala muito de ambiente. O que é um ambiente? É que o empresário entenda que querer vir para o Rio de Janeiro é bom. Ter a graça de ter uma empresa no estado do Rio de Janeiro é muito bom. Mas o que está acontecendo? Sabe quais são os empresários que estão ficando no Rio de Janeiro? Quem nasceu no Rio de Janeiro. Nós não estamos conseguindo atrair empresários de outros estados, porque nós criamos toda a dificuldade possível para não se instalar. Então só fica aqui quem nasceu e não quer abrir mão da sua família e quer ficar aqui. Mas conforme vão crescendo, eles vão indo embora. Aí nós vamos ficar sempre só com o pequeno empresário. A gente quer ter o médio, a gente quer ter o grande. Então o Rio de Janeiro tem vocação industrial, sim. Eu já escutei muitas vezes falando que o Rio de Janeiro não precisa ter a empresa de chaminé. Mas eu quero falar que a gráfica não tem chaminé e ela é uma indústria. Eu quero falar que a pequena confecção não tem chaminé e ela é uma indústria. As microcervejarias são indústrias. Então nós temos que... O Rio de Janeiro não pode abrir mão desse setor. Depois de ouvir diversos representantes do setor econômico, a comissão quer agora elaborar um relatório para ser apresentado ao Poder Executivo com as principais demandas e soluções para melhorar o ambiente de negócios na cidade. Hoje tivemos aqui a presença de 4 representantes de setores industriais, a Rio Indústria, o setor dos distribuidores, o Distrito Industrial de Santa Cruz e o de supermercados. São setores importantíssimos para o abastecimento da cidade, para o desenvolvimento dos empregos, a arrecadação de tributos. E o que é consenso é que há uma enorme dificuldade com estrutura, uma enorme dificuldade de você manter essas indústrias aqui no Rio de Janeiro gerando os empregos. E a gente está aqui ouvindo todas as angústias e possíveis propostas desse setor para que a comissão possa absorver essas informações e no relatório final apresentar propostas de ações para o Poder Executivo e projetos de lei que possam se tornar realmente eficientes para que a cidade possa melhorar o seu ambiente de negócios, para que as indústrias se mantenham aqui firmes e para que a gente consiga atrair novos empresários e novas indústrias para a cidade do Rio voltar a ter seu ciclo virtuoso. Só falar em corte de gastos não vai ser suficiente para a recuperação econômica da cidade. É preciso que se façam ações que possam voltar a fazer a cidade gerar esses empregos para a economia gerar. Se a economia não gerar, a cidade vai se manter do jeito que está estagnada. Então, a cidade do Rio sofreu um baque enorme nesses últimos tempos. É a capital do país que mais perdeu empregos. Na pandemia também foi assim, isso ficou mais evidente. E se a nossa ação não for pontual, se não for eficiente, a cidade não se recupera. Então, o trabalho da Câmara, que com certeza nesse início de legislatura está sendo esse, absorver essas informações que são tão importantes dos setores, cultivar essa coisa do diálogo permanente, porque a cidade é muito dinâmica e a gente vai precisar apresentar os projetos e as propostas para que a cidade volte a se recuperar. Já foram 7 reuniões em um mês, temos mais 3 por vir. Já reunimos o setor de serviços, vamos reunir o hotel, já reunimos também a indústria pesada. Então,
graças ao apoio de todas as associações que estão respondendo nossos ofícios, que estão trazendo sugestões, que estão dando ideias, poderemos fazer um relatório que não apenas relate a situação difícil pela qual o Rio de Janeiro passa na indústria, no comércio, nos serviços, mas que também aponte caminhos, que também dê sugestões. E não porque nós estamos trabalhando muito, também estamos, mas porque podemos contar com o apoio das associações, que elas sabem melhor do que ninguém quais são as dificuldades, as dores que elas passam e vão nos trazer, já estão nos trazendo sugestões de onde nós podemos mexer para melhorar a situação econômica da cidade do Rio de Janeiro. E também houve reunião da Comissão de Retorno às Aulas Presenciais. Mais uma vez, os parlamentares receberam o secretário municipal de Educação. A terceira reunião da Comissão de Representação de Retorno às Aulas Presenciais, presidida pelo vereador Márcio Santos, recebeu mais uma vez o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, e representantes do Comitê Científico. O secretário falou sobre o retorno às aulas dia 8 desse mês e ressaltou o desafio à frente da pasta, que, segundo ele, não foi priorizada no ano passado. Segunda-feira, dia 8 de fevereiro, nós começaremos o ano letivo de maneira 100% remota, que contará com 3 frentes diferentes. Primeiro, nós teremos a educação remota pela TV, através de uma programação em canal aberto e canal fechado. Posteriormente, na semana do dia 22, a nossa expectativa é de ter a nossa plataforma Rio Educa completamente oferecida, com uma plataforma de interatividade entre o aluno e o professor para aulas online, além de material impresso que será entregue aos alunos que não tiverem acesso à internet e à parte de televisão. Então, isso constitui a nossa educação remota, que começa no dia 8 de fevereiro. O retorno presencial com segurança nas escolas que estiverem aptas começa a partir do dia 24 de fevereiro para a fase 1, que engloba os alunos de 4 e 5 anos da pré-escola e os alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. O professor Carlos Alberto Oliveira, integrante do Comitê Científico, explicou os rigorosos protocolos de segurança para o retorno das aulas presenciais que estão sendo implantados, como o uso de máscaras, o distanciamento, a higienização das mãos, os horários escalonados para entrada, saída e recreio dos alunos, além da importância de bebedouros adaptados para encher copos e garrafas. Ele destacou a importância da aliança da Secretaria de Saúde com a de Educação. Do ponto de vista da relação entre saúde e educação, nós nunca tivemos tão próximos. O programa Saúde na Escola, vereador, vai ser estratégico. As nossas crianças e adolescentes passaram 10 meses sofrendo perdas. Que perdas são essas? Perda de emprego dos pais, parentes que morreram, amigos que conheciam que morreram, que adoeceram, que continuam tendo uma série de sequelas da Covid. Portanto, nós vamos precisar ter um apoio de saúde mental muito grande, tanto para os alunos quanto para os profissionais que estarão retornando às atividades presenciais. É importante lembrar, como o vereador Ferreirinha, como o deputado Ferreirinha nos colocou, que todos os profissionais que estiverem em grupo de risco e alunos não necessitarão, não voltarão para atividades até que tenham sido vacinados. O retorno às aulas da Rede Municipal do Rio também vai contar com um aplicativo de monitoramento da situação dos profissionais de educação e alunos em caso de contaminação por Covid-19. Nós temos um monitoramento extremamente integrado com a saúde desde o começo desse processo. Pegamos um aplicativo que já existia na Secretaria e, junto com a saúde, transformamos em uma nova ferramenta que poderá acompanhar casos suspeitos, casos confirmados, para que nós possamos ter, por parte da Secretaria, um entendimento muito peculiar e muito particular de cada unidade de ensino. E, se for necessário, a partir de um caso confirmado, nós temos um plano de contingência muito bem elaborado que prevê o isolamento de uma turma com caso confirmado, com um caso suspeito. Se esse caso suspeito não se confirmar, o retorno presencial pode voltar a acontecer. Se mais de uma turma tiver um caso identificado, e no mesmo intervalo de 14 dias, a Secretaria de Educação, junto com a de Saúde, considera fortemente o fechamento temporário da unidade escolar e outras medidas que estão sendo feitas em total comunhão com a saúde e com a ciência. Os vereadores que participaram se mostraram preocupados com a segurança dos alunos e profissionais de educação e aproveitaram para tirar dúvidas com o secretário. A minha dúvida, eu queria fazer 2 ou 3 perguntas exatamente em relação à questão das escolas, da estrutura física das escolas. Em novembro, outubro, nesta sala mesmo, e a gente virtualmente, tivemos uma reunião com a ex-secretária de Educação do governo anterior, e essa ex-secretária disse
oficialmente, está gravado, que das 1.500 e poucas escolas da prefeitura, ela só tinha conseguido, o governo dela, no 10º mês do último ano, só tinha conseguido reformar 300 escolas. Ou seja, ela dizia que 1.200 escolas precisavam de algum tipo de reforma. Algumas reformas maiores, outras menores, mas que em condições aptas era isso. O Tribunal de Contas, por amostragem, também fez, durante o ano de 2019, um levantamento e viu as péssimas condições das escolas. Agora, o senhor fala sobre a avaliação das escolas. O senhor diz que 44 escolas estão em situação crítica, né? Eu queria que o senhor me explicasse mais ou menos aonde ficam essas escolas, se puder depois mandar isso por escrito para nós, aonde ficam as escolas em situação crítica, em quais CREs elas estão localizadas. E a partir daí, em situação, o senhor falou em situação intermediária, em situação melhor. Quais são as escolas, qual é a avaliação que os senhores fizeram para a escola funcionar? Por exemplo, tem escolas que têm janelas que estão refrigeradas, janelas trancadas. Como é que vai ser feito isso? Quebrar o vidro? Porque não pode abrir a janela. Então, há alguns detalhes que nos custa muito a crer que o governo tem 31 dias, com mais 4, 35 dias, ele já conseguiu fazer os consertos que outro governo em 4 anos não conseguiu fazer? Ferreirinha falou que a opção não pode ser cruzar os braços e optar pela omissão. Acho que de ninguém aqui. A opção nossa é pela educação libertadora, não obscurantista, retrógrada e pela vida. Nesse sentido, nenhuma questão maior quanto à educação remota, que é também exigência dos tempos, combatendo a exclusão digital, e mesmo a televisiva, que ainda existe, e por isso eu perguntaria: qual o universo que se pretende abarcar das 650 mil crianças e adolescentes da rede municipal com a educação à distância? Até aqui a gente dizia o seguinte, de que as escolas poderiam ter algum tipo de retorno presencial se nós tivéssemos redução sustentada da transmissão da Covid-19, adequada oferta assistencial do sistema de saúde mediante aumento de casos, certo? E capacidade de rastrear casos e contatos. Queria perguntar se isso ainda está valendo. Porque, na prática, o que a gente está acontecendo? O que está apresentado no protocolo sanitário é que as escolas do município não fecharão mais. Só fecharão se o comitê avaliar, a SME e a SMS avaliarem surtos localizados na escola. Mas nós não teremos mais fechamento da rede. É isso que está colocado. Mesmo no risco muito alto, até 30% dos estudantes e os profissionais necessários para isso, permaneceremos com a escola aberta. Esse é o debate que está aqui colocado. É por isso que está se falando, a escola vai ser a última a fechar. Porque eu ouço o Carl falar dizendo, não, mas aí devia ser a última a fechar. O problema é como é que está a epidemia no Rio de Janeiro. Nós não estamos com redução sustentada de casos. A gente não volta às aulas porque o colégio não está preparado. Mas não está preparado, por isso não volta às aulas. Mas não volta às aulas porque não está preparado, não está preparado porque não volta às aulas. Se a gente não voltar, a gente não vai estar preparado nunca. Eu não acredito que antes de outubro, novembro, infelizmente eu não acredito que se tenha vacina até a idade de quem está na escola. Eu, desde já, iniciar minha fala parabenizando a decisão da Prefeitura, corajosa de decisão do retorno às aulas. Sabemos muito bem, como vem sendo posto nessa comissão, que é uma situação complexa, difícil, que exige um protocolo rigoroso, que muitas medidas precisam ser tomadas para que ele aconteça devidamente, mas o norte, a bússola de que a volta às aulas é prioritária, me contempla. Eu fico realizado ao ver que esse é o norte do atual prefeito, do secretário e da gestão, porque tem alguns dados que alguns já foram expostos aqui, mas gostaria de repeti-los. As crianças não têm aula presencial há 11 meses, é um ano letivo perdido. Uma criança de 4, 5, 6 anos, vejo inúmeros relatos de pais, e certamente muitos aqui ouvem, de crianças que já estavam começando a escrever, ou que falavam melhor e retrocederam nessa fala, retrocederam na capacidade de convívio, de expressão, de aprendizado. E esses anos que se perdem nessa faixa de vida não são recuperados depois. Eu tenho uma
um relacionamento muito próximo com as famílias, onde os filhos são autistas, e a questão da máscara, realmente, eles têm muita dificuldade de usar, e eu vi essa importância aqui dentro do ponto onde os senhores colocaram, né? Porém, tem um outro ponto que eu quero aqui sinalizar, que fala o seguinte: a equipe técnico-pedagógica realizará o planejamento e avaliação da unidade escolar em relação à disponibilidade de profissionais, infraestrutura e recursos para o atendimento às medidas de higiene e segurança sanitária. Olha, eu fui procurada, né, por umas famílias e isso não está acontecendo, óbvio, numa escola pública, mas na escola particular. Quando fala a questão do profissional, junto com essa criança que é especial, existem escolas que estão exigindo que alguém da família esteja dentro da sala de aula com o aluno. O vereador Márcio Santos, presidente da comissão, fez um balanço do encontro. Bastante positivo, nós estamos indo para 4 horas de reunião, hoje recebendo novamente o secretário de Educação, o senhor Carlos Alberto, do Comitê Científico, né, para explicar um pouquinho sobre o plano, né, que eles anunciaram na semana passada. E agora, depois dessas 4 horas de reuniões, com muitos vereadores perguntando, tirando dúvidas, agora o outro processo, que é a semana que vem, visitar as escolas, saber quais escolas estão com as infraestrutura pronto para receber a volta às aulas presenciais, e na outra semana o relator apresentar o relatório final desse trabalho dessas comissões. A Secretaria Estadual de Saúde lançou um portal com informações sobre a vacinação contra a Covid-19 no Rio. No hot site, a população vai encontrar um vacinômetro atualizado diariamente com o número de pessoas imunizadas no estado. Um simulador vai indicar a fase em que o cidadão fluminense receberá a vacina. Há também uma área com perguntas e respostas sobre a vacinação contra a Covid. O objetivo da Secretaria de Saúde é esclarecer dúvidas e dar mais transparências aos dados relacionados à imunização. Você vai ver no próximo bloco. Prefeitura do Rio anuncia auxílio para profissionais do Carnaval de Rua. E eu que estou na linha de frente, eu vejo no olhar do paciente lá com medo, porque ele não sabe o que espera. E quando vê a recuperação dele, ele fica feliz, volta para nós, isso é gratificante demais. É isso que motiva a gente a continuar, é muito bom. Super bem assistido, os médicos super atenciosos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Tratar a todos com comprometimento, foco, fazer sempre o melhor com carinho, amor e dedicação. As entregas do governo federal na região sudeste não param. Também foram repassados mais de 24 bilhões de reais para ajudar os estados e municípios a preservarem a vida de quem mora aqui. O cuidado do governo federal com o sudeste continua. Acompanhe o que já foi enviado ao seu estado em saude.gov.br. Ministério da Saúde. Governo Federal. Novos incentivos para o Carnaval de Rua. A Prefeitura do Rio anunciou a liberação de mais de 3 milhões de reais em auxílio aos profissionais ligados aos blocos carnavalescos. Um alívio para quem trabalha com Carnaval de Rua. Essa sensação veio após a Prefeitura anunciar a criação de um edital com 3 milhões e 200 mil reais de incentivos para os profissionais que trabalham no setor. Esse edital deve ser lançado em março. Certo mesmo é que em 2021 ninguém vai colocar o bloco na rua. É a primeira vez que temos um edital no município, né, voltado para o carnaval. O edital de fomento à cultura do carnaval, que foi lançado pela Prefeitura, ele chega em muito boa hora, ele vem cumprir exatamente com uma demanda reprimida, principalmente para os profissionais do carnaval, para os trabalhadores dos diferentes segmentos do carnaval. A gente está muito satisfeito pela agilidade, pela rapidez com que isso foi feito, em atender exatamente aos profissionais, né? Quer dizer, ele foi montado de uma forma que ele atende perfeitamente a quem realmente trabalha nas diferentes áreas do carnaval: música, memória, fantasia, alegoria. E a gente acha que é um esforço que vai ajudar, claro que não vai salvar um ano perdido, mas vai ajudar muito na reparação de um não carnaval em 2021.
que não é possível fazer. Além de ajudar financeiramente quem atua no setor, o edital tem como objetivo a construção da memória dos blocos de rua, seja por meio de documentários, de fotos ou de outras produções. A gente sabe que tem pessoas que vivem disso, a gente não está aqui imaginando que vai resolver o problema de todas as pessoas que deixam de ter seu sustento em razão da não realização do carnaval, mas na angústia da manifestação cultural não há nada que resolva, a não ser, enfim, a gente está vendo pelo YouTube em casa algumas iniciativas que vão acontecer, pela internet algumas iniciativas que vão acontecer de carnaval por vídeo. Os compositores serão incentivados a registrar suas músicas. O mesmo ocorre com as costureiras, aderecistas e artesãos em relação aos seus desenhos, pinturas e croquis. Ao todo, 125 projetos devem ser contemplados. Desse edital é a defesa da vida na cidade do Rio de Janeiro. A Prefeitura, ela, mais uma vez, reitera o seu posicionamento de defesa da vida e de apoio à cultura do Carnaval Carioca, né? É o início de um diálogo para a reconstrução da cultura do Rio de Janeiro, a cultura como elemento central do desenvolvimento da cidade. Passamos 4 anos sem diálogo, sem aposta na cultura, e no momento de crise como esse, a Prefeitura está novamente, na gestão do prefeito Eduardo Paes, apontando um caminho de diálogo, de apoio e de centralidade da cultura, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade na defesa da vida dos cariocas. A Prefeitura estuda criar um edital bem parecido para os trabalhadores das escolas de samba. E um levantamento da Fundação do Câncer, com base em dados do SUS, revelou que o número de mamografias no Brasil caiu 84% durante a pandemia do novo coronavírus. Nessa sexta-feira, dia 5 de fevereiro, é celebrado o Dia Nacional da Mamografia, que tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância do procedimento para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Com a pandemia, foi registrada uma queda de 84% no número de exames de mamografia no país. Eu converso com o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. Rafael Henrique Machado. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença. É muito importante a gente estar falando sobre esse tema justamente nessa semana em que se comemora aí o Dia da Mamografia, né? E justamente eu gostaria de perguntar para o senhor se esse diagnóstico precoce, né, provocado aí pela mamografia, ele ajuda no combate à doença, ou seja, qual que é a importância desse exame precoce? Olá, Sérgio. Muito obrigado pelo convite para participar com você. O diagnóstico precoce é fundamental no sentido de permitir cura. O ideal, no que diz respeito a câncer de mama, é se fazer o diagnóstico do tumor ainda na fase onde ele é impalpável, ele é subclínico. E isso permite uma cura de mais de 95% dos casos. Isso só é possível através de exames de imagem, e o principal exame de imagem que nós temos à mão, que para rastreio na população, é a mamografia. A mamografia, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, tem indicação de ser realizada nas pacientes com risco habitual, anualmente a partir dos 40 anos e até ao longo da vida, enquanto ela tem condições clínicas boas e satisfatórias. É através, sobretudo, do exame mamográfico que nós podemos identificar lesões subclínicas, ou seja, não palpáveis na fase pré-clínica, e identificando essas lesões, se fazendo o diagnóstico do câncer de mama, a taxa de cura é extremamente boa. E quais são os fatores de risco para desenvolver o câncer de mama? Existem os fatores de risco ambientais e os genéticos, né? Os genéticos, a gente fala que os genes mesmo que estão associados à transmissão mãe-filha, mãe-filho, de pai-filho ou pai-filha, de câncer de mama correspondem a cerca de 10% só dos cânceres mamários. Levando em consideração genes que interagem com o ambiente, nós chegamos aí a no máximo 20%. Agora, existem hábitos que estão associados a maior risco de câncer de mama, quais sejam sedentarismo, obesidade, ingestão excessiva de carboidrato e gordura, ingestão alcoólica em excesso é fator de risco, mas principalmente aquela mulher que tem muitos ciclos ovulatórios, ou seja, aquela paciente que engravida tarde ou não engravida, ou que, se for engravidar, aquelas que têm
bebês depois dos 30 anos de idade, onde as mamas ainda não amadureceram, né? As mamas, elas amadurecem por completo o tecido mamário após os 30 anos de idade. Então, aquelas pacientes que engravidam e amamentam antes dos 30 anos, elas têm um processo de amadurecimento do tecido mais precoce. Tecido maduro é menos suscetível a estímulo carcinogênico. Então, engravidar cedo, ter filhos precocemente, amamentá-los é fator de proteção. Doutor, como se prevenir, né? O senhor já falou da questão da prevenção aí, mas quais são os sinais que alguma coisa não está bem? Alterações de pele, a pele avermelhada, parecendo casca de laranja, o surgimento de abaulamentos, retrações na mama, saída de secreção tipo água de rocha ou sangue pelo bico do peito, ou ainda palpação de nódulos mamários, são elementos que devem chamar a atenção da paciente. Também aumento de gânglios axilares, sobretudo se ela palpa gânglios na axila, linfonodos, que a gente chama de linfonodos, axilares aumentados e mais endurecidos. O mais importante é ela notar uma diferença nas mamas em relação àquilo que ela encontrava. Se ela notar algo diferente, é fundamental procurar um mastologista. Agora, a gente está vivendo aí um período de pandemia, que muitas mulheres estão fazendo isolamento social, muitas famílias, né? E houve uma queda, né, de 84% no número de exames, né? Como é que o senhor avalia isso, o risco, e em que período foi constatado isso? Isso foi constatado ao longo dos meses do ano passado, salvo engano, até perto do final do ano, e é preocupante porque faz parte. Durante a pandemia, as pacientes ficaram com medo de procurar os serviços de saúde e foi uma orientação nossa, dos médicos também, de elas ficarem em casa, para que se efetivamente se evitasse contrair a doença, a Covid-19, e se pudesse o sistema dar maior assistência. Mas, veja, é esperado para o ano de 2021 e também era esperado para 2020 um número de mais de 66 mil casos de câncer de mama no Brasil. Esses tumores não sumiram, esses tumores estão aqui, né? Então, assim, eles em algum momento precisam ser diagnosticados. Então, a falta da realização do exame mamográfico, dos exames de rotina que seriam realizados, isso vai empurrar para frente o diagnóstico das pacientes. Então, isso pode afetar o estadio, né? Pode afetar o momento onde a gente identifica as lesões, né? Então, a não realização dos exames de rotina pode, de certo, atrasar o diagnóstico e levar a diagnósticos dos tumores em estágios mais avançados, né? O grupo de teatro Etc. e Tal apresenta, a partir desse fim de semana, o projeto Mímica Online. São 2 espetáculos que prometem diversão para toda a família. Aos sábados, às 4 da tarde, será apresentado o maior menor espetáculo da Terra, com vários truques de mágica. Aos domingos, no mesmo horário, será a vez do espetáculo João, o Alfaiate, um herói inusitado, que promete arrancar gargalhadas, principalmente da criançada. As apresentações vão acontecer durante todo o mês de fevereiro nos canais do grupo Etc. e Tal no YouTube e no Facebook. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.